Paz e bem, sou Valmir Peixoto para mais uma vez compartilhar conhecimento e que as forças do bem, nosso Pai Oxalá e nossa Mãe Amanjá, nos dê força em nosso caminhar diariamente. Hoje vamos começar o nosso tema falando primeiramente uma letra de um ponto que Tião Casimiro, o Gant Tião Casimiro canta, que é: Exu é assim, assim ele é. Ele pode não ser anjo, mas diabo ele não é. O que vai tem volta, o que subiu tem que descer. Quem anda na claridade não procura a escuridão. Não, isso aí eu inverti, tá? Exu atende seu pedido, mas quem pede é você. Não sei se essa é a ordem, né? Então, o tema é hoje, mitos e verdade sobre Exu. Orixá, Exu e os falangeiros. Como diz o ponto, ele não é anjo, diabo também não é. No conceito de diabo surgido com a religião cristã, a Igreja Católica, a primeira, foi criada, baseado, né, no cristianismo, ela pega o mal para ter um símbolo. Lembra lá quando nós falamos sobre orixá? Foi se explicar como se dá as coisas, foi se criar dos orixá. Porque se eu falar, eu vou pular a sequência do estudo. Então ela criou o diabo como o mal. Criou no sentido, né? Porque se nós formos estudar origem e significado, lá no YouTube, lá no Google, escrever origem e significado da palavra diabo, vai vir assim: origem grega, diabolo, significado, o oposto. O oposto da luz é a escuridão, do bem é o mal. Então ela pega para simbolizar a imagem do Pan. Se não me engano, é esse nome. Aquele metade homem, metade cabrito que acompanha o Hércules na aventura dele no desenho animado. Vi e gosto, né? Os filhos assistiam, a gente assistia junto quando eles eram crianças. Estavam crianças. Então, Exu não é diabo. Essa confusão. Ah, mas eu aprendi lá no meu barracão, lá no meu terreiro, na minha nação. Tudo bem. Eu aceito e respeito a opinião de cada um. Então segue o que você acredita. Quem sou eu para dizer que está errado? Porque o errado não existe. Nós estamos eternamente em aprendizado. Um dos vídeos, eu não lembro se foi com Alexandre Comino ou com quem, que eu não, às vezes não consigo, não gravo. Mas foi um que estuda muito a religião, bacharel em ciência da religião, né? Se dedica a esses estudos. Então, às vezes eu gravo como Alexandre Comino, porque ele mesmo diz que ele é bacharel em ciência da religião. Talvez tenha sido ele. Que essa confusão começou com um africano convertido ao catolicismo. Ele vai lá, configura, pega a imagem de Exu, né, e compara com o diabo. Então todas essas confusões começam aí. Mas ele não é. Partindo do princípio que o Exu, o orixá, é energia criada por Deus, emanada de Deus. E os falangeiros, nós já explicamos, são espíritos, já estão caminhando diariamente no bem, milênios, né? Bastante tempo, vivem um amor incondicional, os fundadores da falange. Muitos que manifestam, não só como Exu, mas como outros falangeiros, são espíritos que nem encarnaram na Terra. Ou alguns fazem parte de espíritos que vieram de outro planeta, bem evoluído, bem resolvido, eles, sabendo o que querem, eles vêm para ajudar a nossa evolução. Eles encarnam nas esferas superiores. Então, para eles
virem se manifestar nessa dimensão. Como Exu, eles vêm reencarnando. Né? Acho que já comentamos esse tema. Então, eles vão trabalhar nessa falange. E o ponto já diz: quem anda na claridade não procura a escuridão. Ah, mas é a dualidade. Então é mito, Exu não é diabo. Ah, mas existe a dualidade do Exu. Pô, Exu é bipolar? Cada hora ele está de um jeito. Nós começamos a estudar, a gente até meio receio sobre Exu, né, trazer aquelas tradições de vida passada, do mal, grudado em nós pelo catolicismo. Então a gente pensava, pô, como é que Exu pode fazer o mal se ele está no bem, né? Ah, toma cuidado, não pede nada a Exu, que hoje, assim, uma metáfora, né? Ele te pede um boi e depois vai acabar te pedindo uma boiada. Se você não der, Exu vai se vingar. Exu vai castigar, vai quebrar sua perna. Até a gente vê na rede social esses dizeres. Mas, mais uma vez, aceito e respeito a opinião de cada um. Mas como eu tenho um novo modo de entender. O objetivo do canal é compartilhar conhecimento. Não sou eu, mas muitos outros têm também esse conhecimento diferenciado. Aí começamos a estudar. Exu não se vinga. Se eu peço bem, ele não quer nada em troca. Existem as oferendas, isso é vídeo à parte. O motivo por quê? Vai ser falado quando chegar para a continuidade da magia, aí vai ser a magia da oferenda. Se eu peço mal, então como é que vai ser? Exu atende seu pedido, quem pede a você. Se eu peço o bem, seu caveira, é um falangeiro que eu trabalho, ele me ajuda nos trabalhos, ele vai lá na energia chamada Exu, Orixá Exu, vai tirar aquela energia. Seu caveira, eu preciso que o senhor abra as encruzilhadas da minha vida. Ah, não consigo emprego. Mas é aquele detalhe, eu tenho que qualificar na minha profissão, o máximo possível. Ele vai lá, pega a energia e faz. Se eu tenho um chefe me perseguindo, já bem. Se eu tenho um chefe, que era a vaga dele, ele está me perseguindo, um colega de trabalho, eu quero que tire ele do caminho e fala assim, seu caveira, quebra a perna dele. Isso é um exemplo. Não é o seu caveira que vai fazer. Quem vai fazer vai ser um quiumba. Porque tudo nessa vida tem resposta e tem quem faça. Me ajude a fazer. Então, esse quiumba, se não for ele trabalha para alguém que sabe fazer. Ele vai lá, pega a energia do Orixá Exu e faz o mal. Aí por isso que tem essa dualidade de Exu, né? Que ele faz o bem e faz o mal. Mas não, o mal não é o Exu falangeiro, é o quiumba. E se eu conheço e sei fazer a magia, se eu utilizar para o mal, mesmo eu pedindo, ficar pedindo, eu virarei escravo desse quiumba quando encarnado e desencarnado. Todo feiticeiro, assim nós aprendemos, temos sido orientados, eles, quando desencarnam, viram escravo dessas entidades. Então, porque eles necessitam de alimentar-se, né, das energias. É um mito. Não é verdade. É um mito. Exu não tem dualidade no sentido figurado do que é ser dualidade, ou dupla personalidade, né? Que ele faz tanto o bem quanto o mal. Então está explicado. O falangeiro não faz, muito menos o orixá, que é a energia. É usado equivocadamente essa energia. Está aí para qualquer um acessar toda essa energia emanada de Deus. E por que tudo vai ter em volta?
a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Se eu faço um bem para uma pessoa, eu vou receber. Se a pessoa estiver receptiva, seja o bem ou o mal, meio a meio. Meio para mim, meio para quem eu enviei. Se ela não estiver receptiva, estiver no caminho da modificação, escudada pela fé, pela modificação, voltará toda a carga para mim, seja positiva ou negativa. Nós já demos um exemplo no centro kardecista, que nós estávamos responsáveis pelo trabalho de câmara de passe, no dia da cirurgia espiritual. Um médium chegou chorando mesmo, não é sentido figurado não, que ele aplicava o passe numa senhora, uma consulente, e a energia voltava tudo para ele, porque ela não estava receptiva, né? Então, continuando, vai ocorrer essa situação. O Exu faz voltar. Exu faz voltar. Ah, tem um detalhe, tem uma música que diz mais ou menos assim: eu não ando só. Quem anda comigo não cochila. Veja bem, isso aí tomemos cuidado. Por quê? Não é porque seu caveira anda comigo, não é porque seu caveira é o cara, que eu posso sair fazendo merdelê por aí afora, não. Se eu decido caminhar no bem, ele vai estar comigo. Todas as entidades, todos os guias. Se eu decido caminhar no caminho torto, no caminho da negatividade, do mal, eles se afastam. Então não vamos arrumar uma briga para que ele nos defenda não, tá? Vamos repensar esse conceito. Mas voltando, o Exu, ele faz voltar, cumprir a lei do retorno. Mas antes disso, eu queria mostrar esse livro, que acho que eu já comentei, não sei se cheguei a mostrar. Chama Exu, o Guardião do Karma. Tá aqui, ó. Guardiões do Karma. Exu, Guardiões do Karma. É uma trilogia ditado por Pai João de Angola, psicografado por Vanderlei de Oliveira. E nós temos esse, Guardiães do Amor. O terceiro eu ainda não adquiri, chama Guardiões da Verdade. Então, o Exu, ele faz retornar. Tem uma amiga, ela é kardecista, mas eu não lembro como ela falou. Mas assim, né? Eu expliquei, não, eles são executores da lei divina. Né? Ela não conseguiu, de repente, entender. Porque Deus, né? Deus, ele... Para dar assim, eu tenho uma base no kardecismo, espírito kardecino. Então, eu li um livro em que os espíritos, eles açoitavam nas zonas inferiores, os outros espíritos fracos, eles diziam, o anjo não vai vir punir. Então, como a gente aprendemos e já compartilhamos, espíritos já bem elevados no conhecimento, que reencarnaram na Terra para dar o prosseguimento da evolução e ajudar aqueles espíritos todos que saem do reino elemental para o reino humano, e começa a explicar como se dava as leis divinas. Então, como Jesus contou parábola, que é as coisas do dia a dia, esses espíritos também usou da chamada parábola, criou a mitologia, né? Criou a mitologia, como se dá a lei do retorno, essa lei que volta para mim. Então eles dizem, existe o Exu,
primeiro orixá a ser criado, a ligação, o mensageiro de todos os orixás. Ele faz com que seja cumprido a lei do retorno. Então, para não haver dúvida, pessoas que são kardecistas, a gente vai lembrar que nas literaturas psicografadas por Chico Xavier, Divaldo, eu não lembro quais, se é na obra de André Luiz, que quando vai ser reencarnado, vamos reencarnar, o mentor participa de toda a elaboração do nosso karma. Karma é uma palavra sânscrita. É os equívocos que nós cometemos conosco mesmo. Se eu tenho condições, eu vou participar do planejamento, se eu não tenho. E eles reúnem todas as pessoas que a gente precisa fazer o reparo. Reúne todos eles. Se a pessoa tem que passar por determinada coisa, vai passar com aquele grupo, então vai estar. Se ele tem que desencarnar de um jeito, ele vai estar no momento e na hora certa. Isso é explicado lá no kardecismo. Eu vou dar um exemplo. Num dos livros de André Luiz diz que existia 2 espíritos. Eles queriam ascender esferas elevadas. Faz a regressão de memória deles, eles se veem na Idade Média em combate num castelo, lançando soldados ainda encarnados, quer dizer, o corpo ligado ao corpo físico das torres. Então eles pedem para reencarnar, para reparar isso no universo interior, no mundo interior de cada um. Eles vão, reencarnam, um piloto, o outro copiloto, para que ali eles reparem e ao mesmo tempo ajude na evolução da aviação. E eles então é reunir todo aqueles pessoal que seria para desencarnar daquele jeito naquele avião. E eles desencarnam colidindo com a montanha. Pode ser também mentira? Pode. Então vamos dar um exemplo do que ocorreu há um tempo atrás, eu não lembro onde foi o acidente do avião. E muitos outros acidentes que o cara escapa e desencarna de outro jeito. Ele ia viajar no avião, o avião caiu. Beleza. O acaso, ele perdeu. Ele ia viajar no avião que caiu. Então, por acaso, que não existe o acaso, ele perde a partida do avião. Ficou feliz. Resolveu fazer a viagem de carro na autoestrada, na rodovia. Ele sofre um acidente grave que resulta com o falecimento do corpo físico. Se lá no kardecismo explica que o mentor, o guia, o mentor, ele planejam tudo para que ocorra e a gente passe, há equívocos, tem pessoas que não aceitam, mas isso é fora do contexto aqui. É aquilo que a gente explica, Exu não vai se apresentar como a pessoa não acredita. Então o Exu é o executor dessa lei. Por isso que o Exu vai fazer com que retorne. Veja lá, o guia, o mentor do kardecismo, ele faz isso. Que a gente cumpra para aceitar o retorno daquilo que fizemos no passado, na outra reencarnação. Assim é Exu também. O nome é Exu, é o guia. É o senhor do karma, o guardião do karma. É o que faz que seja executado. É um ajudante de Deus. Ele vai me levar nos momentos que eu tenho que passar, por aquilo que eu tenho que passar. Se eu não ser o mal, ele vai me ajudar, vai fazer com que retorne a mim. A energia Exu. Ela vai automaticamente jogar para mim essa energia do retorno. E o falangeiro vai fazer com que eu esteja presente no momento de receber aquilo que eu tenho que passar. Ou ameniza quando a gente se modifica. Eu já citei sobre o exemplo de um presidente no centro kardecista que perdeu o dia do mindinho. O cara vivia no caminho do bem e foi questionado pelas pessoas e a espiritualidade falou que ele foi dono de gente, esmagava os braços dos escravos da moeda. Por ele estar se modificando, ele perdeu o dedo mindinho. É chamado o resgate, o reparo, a reencarnação, o reparo. O reparo kármico.
Não tem como mudar, mas amenizar. Se eu tiver que passar por algo que eu equivoquei no passado, honesta, e eu sou avisado, presinto, aí eu chego e falo assim, dar um exemplo na minha vida. Eu tinha um terreno aqui perto, eu fiquei um tempo sem ir, ele era murado, primeiro tinha um portão que eu coloquei, quebraram o portão, depois a milícia vendeu o meu terreno, invadiram e venderam, mas tudo bem. Quando a líder comunitária avisou, eu deixei de ir porque o Raoni, né, que desencarnou, ficou doente, e depois veio o desencarne, eu saí um pouco do rumo. Quando eu fiquei sabendo, eu fui lá. Mas antes fiquei assim, mas poxa, será se aconteceu? Aí, sinto a presença, às vezes eu consigo identificar a energia muito forte. Aí o Exu vai virar para mim, vai acontecer, se tiver que acontecer, foi tudo bem. Então, se tiver que acontecer, dá-me força para passar por isso. Quer dizer, para que eu não reaja. Né? Para que eu não reaja, mas que eu aceite. Eu aceitei. Não corri atrás, né? Tal. Então é isso que a gente mostrar. Esses mitos de Exu que vinga, que Exu te pede uma coisa, te exige mais, cada vez mais, é insaciável, tá? Que Exu quebra a perna. Era isso que nós queríamos passar. E se houver alguma dúvida, é só nos perguntar, tá? Dê o like, o gostei, o joinha, que é muito importante para o vídeo, né, que o sistema do YouTube vai colocar ele mais assim, eu não sei como explicar, né? Mas quando for lá digitar sobre Exu, ele também vai aparecer. Entendeu? E compartilha, para que mais pessoas conheçam. Vá numa fonte diferenciada de explicação. E vá lá no comentário, deixa sua crítica, sua reclamação, sua sugestão, sua pergunta, se houver dúvida. Quem não se inscreveu, se inscreva, toque no sininho para que receba a notificação de um novo vídeo. O Exu que habita em mim, saúda o Exu que habita em você. Saravá. Que as bênçãos de Oxalá e Iemanjá de Mãe Oxum nos cubra com amor e gratidão. Assim seja, assim será.